Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo e chegamos ao capítulo 14. No capítulo 14, a Bíblia declara que Paulo e Barnabé estavam numa cidade chamada Icônio. Para lá se dirigiram, né, após terem sido rejeitados numa outra cidade lá, rejeitado por parte da população e também dos judeus, principalmente. Eles partiram para essa cidade chamada Icônio. E a Bíblia declara que, em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Mas os judeus, que preferiram continuar descrentes, instigaram os gentios e lhes irritaram os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali, pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio das mãos deles, fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. O Espírito Santo dava testemunho da verdade proclamada pelos apóstolos. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele sempre foi fiel a um cronograma, a um padrão de comportamento do apóstolo Paulo. Primeiro, ele procura, em toda a cidade que ele procurava a sinagoga, convidado a pregar, ele proclamava a salvação aos judeus. Sendo aceito ou não, dali ele partia para os gentios. Nessa cidade em que eles estavam, a Bíblia declara que uma numerosa multidão acreditou na proclamação do Evangelho. Isso foi ótimo, isso foi maravilhoso, mas isso suscitou também, isso trouxe à tona a, a inveja de alguns grupos religiosos, dos judeus aqui especificamente. Tanto que o escritor declara que os judeus que preferiram continuar descrentes, ou seja, o testemunho do Espírito Santo, a confirmação do Espírito Santo no que diz respeito à palavra de Deus era algo intenso, era algo muito poderoso, a ponto do escritor dizer que alguns judeus preferiram a descrença, preferiram rejeitar a verdade do Evangelho. Religião nem sempre é sinônimo de comunhão com Deus. E a religião que acomoda, essa acomodação gerada, né, pela aceitação social, acaba sendo um obstáculo para uma vida saudável, a ponto de que esses homens, uma vida saudável espiritualmente, eu estou falando, a ponto de que esses homens rejeitaram o testemunho do Espírito Santo. É o que a Bíblia aqui declara. Se revoltaram contra os apóstolos, instigaram a multidão e fizeram com que os apóstolos fugissem daquela cidade. Armaram uma conspiração aqui. Você fala, como as pessoas podem resistir ao Espírito Santo? Essa é uma questão um tanto quanto delicada. É uma questão um tanto quanto delicada. Mas o fato é, as pessoas podem resistir ao testemunho do Espírito Santo. Como podem se submeter a testemunhos que não são do Espírito Santo? Talvez na ânsia de presenciar esse testemunho, milagres e prodígios, alguns estejam se entregando a um testemunho que nem é do Espírito Santo, a manifestações que nós falamos que não são coerentes, não são compatíveis com o Espírito Santo de Deus. Mas aqui a Bíblia declara que esses líderes religiosos que tinham uma influência na sociedade já na época, porque o judaísmo foi perseguido várias e várias vezes, mas em muitas localidades, em muitas regiões, em vários momentos, eles conseguiram angariar credibilidade e respeito das comunidades onde eles viviam. Havia perseguição, vez ou outra, mas também havia um respeito conquistado ao longo do tempo. E eles usaram isso para perseguir o apóstolo Paulo
e Barnabé. Criaram uma conspiração tão grande com as autoridades lá da cidade que os apóstolos, quando tomaram conhecimento, decidiram fugir. Ou seja, ingenuidade nenhuma, tá? Uma coisa é ter sido levado ao martírio, ao sofrimento, outra é ficar esperando. Eles foram rejeitados, muito embora uma grande multidão tivesse acreditado na palavra de Deus, aí eles decidiram fugir. Tentaram fugir da violência, tentaram fugir da injustiça, mas a injustiça os acompanhou. Dessa cidade aqui, Icônio, eles foram para uma outra cidade chamada Listra, uma região não muito distante. O que eles não sabiam é que os perseguidores também os estavam acompanhando. Mas nessa cidade aqui de Listra, o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, ele exemplifica. Ele dá um exemplo dos sinais realizados, né? Na outra cidade, ele fala que ali foram realizados sinais miraculosos e prodígios, mas não especificam quais os sinais nem quais os prodígios foram realizados na cidade de Icônio, porque em Icônio fica em relevo o que o texto evidencia é a perseguição dos apóstolos. Nessa cidade aqui de Listra, o texto diz o seguinte: havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar. Quando, fixando seus olhos nele, percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Olha que coisa maravilhosa, olha que fato extraordinário. Um milagre, um sinal. O Espírito Santo dando testemunho, o Espírito Santo confirmando a palavra dos apóstolos. Esse homem é curado, milagrosamente curado. Aí vem um problema diferente, que não chega a ser a perseguição, mas a tentativa de misturar, de confundir. Quando esse milagre chegou ao conhecimento dos sacerdotes, chegou ao conhecimento das autoridades, de um povo, de um modo geral, começou um fervor religioso, uma histeria religiosa. A população era uma população religiosa, mas a religiosidade com aquela mística da religião e da cultura grega. Nós comentamos aqui em determinado momento, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós em forma de seres humanos. Fazia parte da mitologia grega e também da mitologia romana essa ideia, tá? De que os deuses, eventualmente, assumiam forma humana e caminhavam entre os homens. Nessa cidade aqui havia um templo dedicado a Zeus, que ficava do lado de fora da cidade. E o sacerdote, quando soube desse burburinho, e a multidão estava chamando o apóstolo Paulo, estava chamando Barnabé de Zeus, e Paulo estava sendo chamado de Hermes. Hermes era o porta-voz dos deuses, né? E Paulo, como era o mais falante, então disseram: esse mais quietão deve ser Zeus, e esse que está falando em nome desse Deus deve ser o Hermes. E o texto da Bíblia declara: e assim a Barnabé deram o nome de Zeus, e a Paulo chamaram Hermes, pois era ele quem falava com poder. O sacerdote de Zeus, quando tomou conhecimento disso, apanhou alguns bois para sacrificar, grinaldas, né, de flores, e levou até a entrada da cidade. Os apóstolos, quando ficaram sabendo de que a situação chegou a esse ponto,
eles ficaram profundamente indignados. Veja que Paulo não cede ao misticismo. O apóstolo Paulo não cede às manifestações religiosas daquele povo, daquela região, que era comum à cultura grega, que era também bastante comum ao Império Romano. Eu não quero entrar em detalhes aqui do que diz respeito ao misticismo e do que era a prática, tá? Esse conceito de que os deuses assumiam a forma humana é completamente diferente de assumir a natureza humana, tá? É completamente diferente. Nessa mitologia aí, no aspecto mitológico, são as histórias, né? Os romances mitológicos, as tragédias gregas, os deuses assumem forma humana, passeiam entre os homens, fazem o que bem querem, né? E retornam para o seu lugar de descanso, tá? Isso não tem nada a ver com o ensinamento do apóstolo de que o eterno Filho de Deus se fez homem. Jesus nunca simulou a humanidade. Jesus assumiu a humanidade. Jesus encarnou, a encarnação do Verbo. É isso que nós falamos. Em Jesus, Deus se faz homem para a redenção, para a salvação da humanidade. Eu tenho conhecimento, então todos têm conhecimento, por conta da indústria do cinema, que usa muito isso, né? As séries de televisão hoje retornaram a usar esses elementos da mitologia grega, tá? Mas a prática não é assim tão bonitinha quanto a mitologia, tá? Na mitologia, nesses contos, nessas histórias, tinha essa ideia aí dos deuses passeando entre os homens. Mas na prática, no rito, na cerimônia, é outra coisa, tá? É um procedimento é, imediato, não é imediato. Há intermediários, há um modo próprio em que isso supostamente ocorria. Não é meu interesse entrar em detalhes dessas coisas, porque já tem muita confusão na cabeça das pessoas e nós não queremos colocar ainda mais. Quem tiver mais interesses em mitologia pode estudar, não vejo mal nenhum. A mitologia grega ela é a base de muita coisa na nossa sociedade, né? Influenciaram muito a Europa, a Igreja Católica, então resquícios disso há também em toda essa civilização aqui nossa, formada basicamente pela cultura europeia, grandemente influenciada por isso aqui. Mas o importante desse texto é que Paulo e Barnabé ficaram indignados, porque para eles aquilo era o máximo do absurdo. Eles estavam proclamando o evangelho de Jesus Cristo para libertar as pessoas do pecado que muitas vezes se manifesta pela idolatria. Sabendo desse interesse do povo, eles foram tentar evitar esse ato, para eles grosseiro e escandaloso. Para os moradores da cidade, era algo normal ou rotineiro. Não era normal dois homens realizarem milagres à vista do povo. Então, o frenesi religioso, né, a histeria, você imagina uma multidão tomada de euforia, né, gritando, se manifestando assim, sem muito controle. Os sacerdotes de Zeus, para acalmar a multidão também, foi lá para realizar o sacrifício. Paulo e Barnabé foram e tomaram a palavra para tentar acalmar o povo. Eles disseram: homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos, de natureza semelhante à vossa. E vos temos anunciado o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles
existe. Em tempos passados, Deus, permitiu que todas as nações andassem segundo seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade enviando-vos do céu as chuvas e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. O apóstolo Paulo toma a palavra e condiciona o milagre, o acontecimento, a bondade, a graça, a generosidade do Deus vivo, do Deus Criador. Nenhuma relação com os mitos daquela região, com os mitos da cultura grega e que foi assimilada pela cultura romana. Mesmo explicando, eles tiveram alguma dificuldade, mas conseguiram evitar que oferecessem sacrifícios a eles. O apóstolo Paulo não está impedindo que os moradores da cidade seguissem as suas práticas, as suas religiões, mas ele está dizendo que o Deus que ele proclama, o evangelho que ele proclama, não é compatível com aquele tipo de manifestação religiosa. Ele não podia aceitar de maneira nenhuma, em nome de Deus, em nome de Cristo Jesus, sacrifícios e homenagens daquela maneira, daquela forma. Nenhuma comunhão com a idolatria. Nenhuma comunhão com a idolatria era admissível ao apóstolo Paulo ou a Barnabé. Depois disso, acalmada a multidão, chega os judeus de fora, os que estavam perseguindo, e criam uma nova polêmica, juntam um novo grupo, e a partir desse momento o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado. Pegaram o apóstolo Paulo ali em algum momento e o apedrejaram. Apedrejaram ele e arrastaram para fora da cidade e jogaram lá no lixo, no mato, como fosse um animal morto, né? Após o apedrejamento, lançaram o apóstolo fora. Acreditaram que ele estava morto. Nós não sabemos se de fato o apóstolo morreu e Deus o ressuscitou, ou se ele ficou semi-morto ali, desacordado. O fato é que depois disso, diz aqui, contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. Do que eu vejo aqui é um outro milagre, né? Um outro milagre. Não era chegada a hora do apóstolo Paulo. Não era o momento em que ele morreria. E Deus não permitiu que ele morresse por conta daquele apedrejamento. Veja, deu tudo certo, deu tudo errado, deu tudo certo, depois deu tudo errado de novo. Tá? O relato da Bíblia, ele não esconde as dificuldades. O relato bíblico não esconde os fracassos. O relato bíblico não esconde as perseguições. Proclama a vitória do Evangelho, anuncia a ousadia, a coragem, a determinação dos apóstolos, a submissão deles à palavra de Deus, testemunha da cooperação do Espírito Santo, do testemunho dado pelo Espírito Santo, confirmando a palavra de Deus, mas deixa evidente que há um mal neste mundo. Há pessoas que preferem não dar ouvidos à palavra da verdade. Há pessoas que preferem o comodismo das suas próprias tradições religiosas. Há pessoas que preferem os seus próprios cultos. Há pessoas que preferem a sua própria adoração mitológica, até às vezes irracional, incoerente, né? Sem sustentação no íntimo do ser humano. Mais uma profissão, né? Você vê que o sacerdote de Zeus aproveitou rapidamente aquela multidão, não é Zeus,
é Mercúrio, é Hermes, né? Porque é Zeus aqui para os gregos, mas para os romanos é Júpiter e Hermes é Mercúrio. Né? Os romanos mudaram os nomes, mas adotaram todo o panteão da mitologia, né, e da religiosidade grega, que o apóstolo Paulo rejeita, rejeita com coragem, com ousadia. Com o passar do tempo, muito depois dos apóstolos, a igreja de Cristo, em algum momento, ociosa e preguiçosa, acabou adotando certas práticas eh, copiadas também da mitologia grega, por influência da filosofia grega, né? Quando a igreja adotou a filosofia como principal arma para defender-se dos seus acusadores, com a filosofia veio aos pouquinhos um quê dos mitos gregos também. E depois há todo um contexto de tentativa de erradicar, de purificar, de limpar, de transformar, de permanecer igreja, de dizer que vale a pena. Mas a mensagem apostólica é: não há nenhuma comunhão com a idolatria. Não há. Também não há nenhuma comunhão com as práticas decorrentes da idolatria. Respeito, sim, respeitamos, sim, devemos respeitar, sim, mas confundir, não. Confundir, não. É com tristeza que nós vemos hoje muita gente confundindo, adotando para a cultura cristã, adotando para a pregação do evangelho elementos que pertencem a outras tradições religiosas, que nada têm a ver com o evangelho de Cristo Jesus, tá? Mas isso não é propriamente uma novidade. No início também foi assim. E a Bíblia declara que depois disso, mesmo tendo sido apedrejado, né, tratado daquela maneira, é, voltaram para a cidade. Ó, contudo, no dia seguinte, Paulo partiu com Barnabé para a cidade de Derbe. Ele continuou. Ele não desanimou porque tentaram matá-lo. Ele não desanimou porque foi perseguido, porque foi injuriado, difamado. Ele sabia que a obra de Deus estava sendo realizada, que aqueles que acreditaram, na sua maioria, permaneceriam e permaneceram na fé em Cristo Jesus, que aquela perseguição foi permitida por Deus. Como ele não morreu, ele seguiu em frente. Ele seguiu em frente. Todos, esse texto também, nós podemos aplicar à nossa vida, à nossa realidade. Como estamos vivos, devemos seguir em frente. A dificuldade de algumas pessoas é que elas nunca, ou raras vezes, atribuíram a si mesmo um propósito, um objetivo, uma finalidade para as suas vidas. Né? Algumas pessoas parecem existir à mercê de outros, dos fatos, dos acontecimentos, como que se fossem vítimas das circunstâncias o tempo todo. Não é assim. Há um elemento de disposição que cabe ao ser humano no que diz respeito à vida, à espiritualidade. O apóstolo Paulo tinha um propósito, estabeleceu esse propósito e permaneceu firme até o fim. Até o fim. Como não morreu, seguiu para a próxima cidade para fazer o quê? Para continuar vivendo, proclamando o evangelho de Jesus Cristo. Aqui, ó. E havendo pregado as boas novas naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram pelo caminho de volta, né? Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e encorajando a perseverar na fé, ensinando. Olha o que o apóstolo Paulo ensina. Olha o que ele também ensinava. É necessário que, em meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus. O apóstolo Paulo viveu na própria pele e também ensinou à igreja daqueles dias que
em meio a muitas aflições, é que ingressaremos no reino de Deus. Eu sou um crítico do evangelho por demanda, né? O evangelho por demanda é a pessoa quer um evangelho quase que personalizado, né? O evangelho personalizado, o evangelho para quem exerce esse tipo de atividade. O evangelho para... Eu já vi isso daí. É um evangelho sob demanda, um evangelho para grupos específicos com linguagem específica. Eu tenho minhas reservas, porque não é o evangelho de Jesus Cristo. Não trata o ser humano como ele realmente é. É o evangelho para ocupações. Eu não vou citar profissões, aqui algumas profissões, né? As pessoas... eu posso citar empresário, executivo, né? Há grupos que se especializaram em proclamar um evangelho sob demanda, atendendo à necessidade ou com o linguajar deste ou daquele grupo. E, via de regra, isso acaba gerando uma deformação na mensagem do evangelho. Um evangelho deformado, um evangelho mal proclamado, anunciado, que não tem como objetivo a glória de Deus, acaba criando grupos de interesse que fogem ao compromisso da verdade estabelecida da palavra de Deus. Sob muitas aflições. É necessário que, em meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus. Vivemos, não é só a igreja, né? A sociedade, o mundo como um todo está vivendo um momento em que as pessoas assim estão extremamente sensíveis a tudo. Tudo as ofende, tudo as insulta, tudo é um problema. Mas o apóstolo Paulo fala que as aflições fazem parte da vida do cristão. Estou dizendo que as pessoas têm necessariamente que sofrer. O apóstolo Paulo nunca proclamou o caminho do sofrimento para a salvação de ninguém. Há quem confunda as perseguições, as dificuldades, as tribulações com o flagelamento, né? o alto martírio, a renúncia a práticas, a renúncia à própria vida, como alguns entendem, né? Abrem mão de vários aspectos da vida, como se com isso fossem se tornar mais agradáveis a Deus. Não, o apóstolo Paulo não exige absurdos de ninguém, mas ele deixa claro que o sofrimento é parte integrante do processo para o ingresso no reino de Deus. Essas aflições às quais o apóstolo Paulo se refere estão diretamente relacionadas ao que ele passou. Rejeição do grupo religioso ao que ele fazia parte, rejeição e perseguição por conta da postura que ele assumiu diante de Deus, dificuldades de aceitação até em meio à igreja de Cristo Jesus, né? Muitos o viam assim com algumas cautelas, demorou um tempo razoável para que o apóstolo fosse aceito sem reservas, e foi graças à brilhante ação de Barnabé, que reconheceu em Paulo a vocação, o chamado, a comissão, o ministério apostólico e, usando a linguagem de hoje, né, apostou no apóstolo Paulo e deu muito certo. No caminho de volta, passando pelas comunidades, pelas igrejas, pelos grupos que se formaram, o apóstolo divide a responsabilidade. E a Bíblia declara: então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja, e tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Olha que interessante, né? Olha que interessante. O apóstolo Paulo, após praticamente o fim dessa jornada aqui, né? Foi uma jornada relativamente
longa, cansativa e exaustiva, ele retorna, confirmando as igrejas e constituindo a liderança das igrejas, constituindo liderança. E a palavra usada aqui é presbítero ou anciãos, né? Constituindo um corpo, um grupo de homens que exerceriam o cuidado das igrejas, o pastoreio, tá? E assim o apóstolo Paulo regressa para Antioquia, onde ele passa aproximadamente um ano em Antioquia. Diz a Bíblia que navegaram para Antioquia, onde tinham sido colocados sob a proteção da graça de Deus, a fim de desempenharem a missão a que haviam concluído. Então, essa primeira viagem aqui, esse primeiro circuito, esse roteiro missionário, que você pode pegar aí na internet, as Bíblias têm aqui uns mapinhas da viagem do apóstolo Paulo, as distâncias percorridas, as cidades pelas quais ele passou nessa primeira viagem missionária, né? Cumprindo o objetivo, ele retorna confirmando as igrejas, dividindo a responsabilidade, confiando em Deus para sustento espiritual daquelas igrejas que se formaram. Ele não toma para si a autoridade sobre todas as igrejas. Ele estabelece lideranças locais nas igrejas para o cuidado das igrejas de Cristo e consagra esses líderes, esses presbíteros, os anciãos. Ancião é o que o nome diz, pessoas mais velhas, mas nesse caso aqui, talvez os mais experimentados entre aqueles que primeiro acreditaram e permaneceram, ele escolheu, orientado pelo Espírito Santo, as pessoas, né? Nessa época, como nós já falamos várias vezes, não há uma hierarquia. Há um grupo de apóstolos, boa parte em Jerusalém, Paulo aqui, né, entre os gentios, e a liderança das igrejas locais começa a se formar. E Paulo, que em tudo dependeu de Deus, que em tudo dependeu do Espírito Santo, confia ao Espírito Santo a direção das igrejas. A direção das igrejas foi confiada ao Espírito Santo, através de homens escolhidos pelos apóstolos nesse início. É assim que chegaram em Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia realizado por intermédio deles e como abrira a porta da fé aos gentios, e permaneceram ali com os discípulos por longo tempo, mas aproximadamente um ano. O apóstolo Paulo permanece em Antioquia. Antioquia é a sede dessa igreja missionária que acolheu, que reconheceu o apóstolo Paulo e que se torna, depois de Jerusalém, a principal comunidade missionária cristã daqueles dias. E Paulo ali descansa para se recuperar dessa longa jornada, para aguardar de Deus a orientação para o próximo passo do seu ministério apostólico. Quando nós falamos de atos do Espírito Santo, é isso que nós queremos dizer. Movido pelo Espírito Santo, os apóstolos foram. Sustentados pelo Espírito Santo, os apóstolos permaneceram. Na comunhão do Espírito Santo, os apóstolos retornaram para casa. Divinamente orientados pelo Espírito Santo, souberam repousar, souberam descansar, confiar em Deus. A inatividade pode ser um pecado e o excesso de atividade também pode ser um pecado. Não é porque a pessoa sai por aí dando cabeçadas nos muros, é que o Espírito Santo vai confirmar a estupidez de alguém, tá? Para que o Espírito Santo testemunhe
confirme a palavra, existe a necessidade de que ele comissione aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele grupo. Uma coisa que você pode notar nesses primeiros capítulos, nessas primeiras ações, nunca, em nenhum momento, os milagres foram questionados. Nunca, nunca. Nem em Jerusalém, nos dias de Jesus, nenhum milagre realizado por Jesus foi questionado. Durante as viagens missionárias, nenhum milagre dos apóstolos foi questionado. Porque, invariavelmente, não só em Jerusalém, entre os judeus, mas também no mundo gentil, por assim dizer, nenhum milagre é questionado porque as autoridades religiosas se apresentavam como sendo capazes de realizar milagres em nome daqueles deuses. Milagres não aconteciam, mas as pessoas insistiam em se apresentar como. A diferença do ministério apostólico é que os milagres aconteciam. E quando os milagres aconteciam, ao invés das pessoas, de alguns reconhecerem que é Deus agindo, que era o Espírito de Deus confirmando a palavra do Evangelho, preferiam ficar cegos aos milagres, ao testemunho do Espírito e rejeitar. Então, o milagre não é a garantia de que as pessoas que o presenciam serão salvas. Não é o milagre. Não é esse milagre, esse testemunho do Espírito Santo, não é a cura, mas é a regeneração, é o novo nascimento, é a justificação pela fé. O que a palavra de Deus declara aqui é que nós devemos aprender a nos submeter e a viver em comunhão com o Espírito Santo. Milagres ocorrem, milagres ocorrerão. Talvez não tanto quanto nós gostaríamos, mas sempre de acordo com a providência divina. A vida pode apresentar momentos que nos levam a um cansaço extremo, à exaustão. Às vezes, e não são poucas, às vezes, uma pessoa, ou alguém da família, ou pessoas que não são da família, né, podem formar um grupo e se levantar contra você. O que você pode e deve fazer é perseverar em Cristo Jesus, permanecer na sua fé, na sua convicção. Na sua convicção. Em algum momento, todos nós seremos testados no que diz respeito a quem queremos de fato agradar. Se é a Deus ou se é, vamos chamar a sociedade aqui, aos grupos sociais com os quais nos comunicamos e aos quais pertencemos. Em algum momento, todos, invariavelmente todos, seremos convidados a tomar uma decisão. O que a Bíblia deixa claro é que o apóstolo tomou a decisão de permanecer em Cristo Jesus. Respeito, sim. Confusão, mistura, não. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te conceda paz.